Olá, seja bem-vindo. Nós trabalharemos nessa primeira unidade o conteúdo de séries de pagamentos. Vocês vão observar pela definição que ele apresenta, às vezes, mais de um nome. Nós podemos chamar séries de pagamentos, nós podemos chamar de rendas, anuidades, todos os capitais que a gente dispõe periodicamente para algum fim. Que fins são esses? A gente pode utilizar uma série de pagamentos para pagar uma prestação, para realizar um empréstimo, porque observem que tanto prestação quanto empréstimo a gente tem um período, a gente tem uma periodicidade para pagamento, seja mensal, semanal, nós temos algum período, mas nós podemos, além de fazer esse pagamento de dívidas, a gente pode fazer um investimento. A gente pode aplicar numa poupança ou a gente pode reunir algum dinheiro para alguma ação futura. Então, toda vez que nós tivermos a ideia, o objetivo de constituir um capital, vocês têm que lembrar que nós estamos num processo de capitalização. Agora, toda vez que eu quero liquidar, quero pagar uma dívida, eu já tenho aqui um processo de amortização, tá? Aqui eu fiz uma observação, pode ocorrer o caso em que tenhamos realizado o pagamento pelo uso, sem que tenhamos amortização, que é o caso dos aluguéis. Os aluguéis é algo que eu pago periodicamente, porém eu não estou amortizando a minha dívida, eu estou, na verdade, pagando algo pela utilização do imóvel, né? Dentro de séries de capitais, vocês vão ver que nós temos algumas classificações, e essas classificações vão variar. Primeiro, quanto à periodicidade, esse termo vem de período, de tempo, de intervalo de tempo. Então, eu posso pensar assim, eu vou ter uma série periódica se todos os períodos são iguais. Então, eu realizo um empréstimo. Eu sei que todo dia 5, um exemplo, de cada mês, eu irei fazer a liquidação dessa dívida. Então, aqui eu tenho uma periodicidade mensal. Agora, eu posso não ter os períodos iguais. Existem casos em que eu posso estipular que eu vou dar uma entrada, aí eu vou fazer um pagamento dali a 2 meses, aí depois eu vou deixar um intervalo de 3 meses para pagamento. Às vezes se usa isso quando se faz compras em safras, ou se utilizam, eles chamam de bolões. Você faz um pagamento, quem trabalha com a área de agricultura, pecuária, às vezes tem uma época de colheita, né? Então ele pode dar um valor maior, tudo vai ser de acordo com um acordo feito com a instituição que você está financiando. Aqui também existe uma classificação quanto ao prazo, ela é temporária quando a duração for limitada. Aqui eu coloco um exemplo assim, quando eu parcelo um eletrodoméstico, né? Eu sei que eu vou realizar em 8 parcelas, em 10, em 12 parcelas. Financiamento de imóveis também, e ela também pode ser considerada perpétua. Perpétua, no caso, considerando uma mensalidade, se eu não me descredenciar dessa empresa ou de quem eu pago essa mensalidade, a conta de luz, a conta de água, porque você, enquanto estiver utilizando esse serviço, você vai ter que pagar de forma perpétua. Também tem uma variação quanto ao valor dos termos. Isso aqui é muito importante, porque ela pode ser uniforme. Então, eu tenho prestações fixas e certas, né? Coloquei aqui parcelamento de eletrodomésticos, financiamento de imóveis, mensalidade de aluguel. Então, até haver uma renovação, eu tenho parcelas que têm o mesmo valor. Elas são constantes. Mas elas podem ser variáveis também, como é um caso que vai depender do consumo, digamos, da luz, do consumo da água, num telefone pós-pago, em que eu não tenho, no caso, um controle e que eu dependo do que eu utilizei. Então, aqui nós temos 3 casos. E um último caso, que é quanto à forma de pagamento. Vocês vão ver muito esse termo dentro dos nossos conteúdos. Eu trago um exemplo aqui, Esse termo não é muito usual, mas nós vamos usar muito na disciplina, que é o termo forma de pagamento postecipado. Pessoal, é o mais utilizado no Brasil. É quando nós realizamos uma compra, digamos aqui no período 0, mas eu começo a realizar o pagamento só após 30 dias, um mês. Então, a partir de um mês eu compro sem entrada e a partir de um mês, do próximo mês, eu começo a realizar o pagamento, efetuar o pagamento de forma periódica, tá?
Aqui nós temos vários exemplos, né? Eu coloquei fatura do cartão de crédito, conta de energia, parcelamento de um eletrodoméstico, muitas coisas que a gente só começa a realizar o pagamento de forma postecipada. Postecipada. Existem ainda mais duas formas, deixa eu chegar aqui para vocês. Nós temos ainda o pagamento diferido, em que nós temos uma carência, que eu coloco o exemplo, ó, que eu efetuo a compra no período 0, mas eu começo a efetuar o pagamento só a partir do mês 4. Então, eu tive todo esse período de carência para começar a realização. E um caso também existente, que é o antecipado, quando eu faço o pagamento no início do período. Então, digamos, às vezes a primeira prestação já entra à vista, ou então, às vezes, no próprio um aluguel, né, em que se exige, a imobiliária exige que eu dê uma entrada. Eu pago a primeira prestação. Então, vamos lembrar, ó, antecipado, eu faço o pagamento já de imediato no ato, né, da minha compra, o diferido em que eu tenho uma carência e o postecipado que eu só pago após 30 dias e que normalmente é o mais utilizado no Brasil, tá? Uma coisa importante, vocês vão ver as notações que nós vamos utilizar muito. Quando a gente estudou juros, a gente usava muito o termo capital. E o capital aqui, nós vamos chamar de capital também, ou principal, vocês podem também utilizar esse termo, mas ele é o nosso valor atual. Nós vamos usar muito essa expressão, VA, valor atual. Então, ó, VA vai ser, lembrem, é o que eu tenho no bolso, é o que eu saquei, o que eu tenho, ou o pagamento à vista. É muito usado esse valor à vista. Vocês vão ver assim, qual é o valor à vista? Então, é meu valor atual. Pode ser chamado também, em alguns livros, de valor presente, capital no dia de hoje, que é o meu principal, ou valor à vista. Então, toda vez que vocês ouvirem esses termos aqui, ó, lembrem que eu estou me referindo a valor atual. Lembrando, em juros, nós tínhamos o que a gente chamava de montante. Aqui nós vamos ter essa expressão também. Lembra que a gente trabalhava com juros compostos? Então, ó, eu vou ter o valor nominal. Então, nós vamos pensar, ó, o que eu tenho hoje, o valor à vista, meu valor de hoje, atual. O valor futuro, o capital no fim do período, o meu montante, nós chamaremos aqui de valor nominal. E a nossa letrinha, ó, nós vamos representá-la por VN. Valor atual, VA, valor nominal, VN. Da mesma forma que nós trabalhávamos já com taxa de juros como a letra I, nós vamos permanecer também aqui. Para que não tenha confusão, tempo e taxa. Então, vamos trabalhar com taxa de juros, né, como I, e aqui N, como número, como tempo, como número de períodos de capitalização, número de termos ou prestações, número de parcelas. Então, referência a tempo vai ser meu N, referência a juros vai ser meu I. É muito importante que eu lembre disso, tá, pessoal? E o R, que agora, de repente, seja um termo novo para vocês, R maiúsculo, vai ser o valor de cada termo, prestação, depósito ou parcela. Então, toda vez que eu efetuar o paga-prestação vai ser de R$580, é meu R, tá? Eu vou depositar, o depósito é mensal de R$200, esse é o valor da minha parcela, do meu depósito, tá? Então, são notações que nós vamos usar nas nossas fórmulas. E eu gostaria que vocês se familiarizassem com elas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Antes de darmos entrada na primeiros cálculos, eu gostaria de salientar uma coisa com vocês, ó. Se precisar, deem uma olhadinha novamente no conteúdo para vocês lembrarem do que nós precisamos trabalhar tanto a taxa quanto o tempo, né, na mesma unidade. Então, nós vamos precisar trabalhar ou tudo em dia, ou tudo em mês, ou tudo em ano. Nós vamos lembrar que taxa de juros eu não posso usar a porcentagem nos meus cálculos, eu preciso sempre fazer as conversões e ao final dividir por 100. Então, lembrem desses detalhes para que a gente faça o quê? Consiga realizar os cálculos de forma correta, tá? Então, já retornamos com o nosso primeiro conteúdo, com os primeiros cálculos, onde nós aplicaremos
as séries de pagamentos.